Com os rivais ainda de olho em bons nomes que estão à disposição do mercado para reforçar as equipes em 2024, é claro que a torcida do Palmeiras segue com aquela pequena, mas por que não, a última que morre, esperança do clube surpreender a todos e trazer um grande jogador. Aquela que seria a menina dos olhos do técnico Abel Ferreira neste elenco. O camisa 9 que todo mundo espera que chegue para resolver. E um dos nomes mais falados, mais aclamado nas redes sociais e que inclusive para mim é o melhor que está à disposição, infelizmente vive uma polêmica pessoal daquelas que praticamente inviabiliza qualquer chance de vir ao futebol brasileiro. Quer saber do que se trata e de quem estou falando? Então, vem comigo. Pessoal, cheguem aqui deixando o like nesse vídeo, porque é óbvio que é conteúdo do jeito que vocês gostam. Afinal, estamos em semana de data FIFA. O Palmeiras está só treinando, pensando, claro, lá no outro domingo, nem neste agora, que está por vir, no outro, lá do dia 15, porque o Verdão vai jogar contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Está recuperando atletas que estão lesionados, recuperando as energias de outros que estavam mais cansados, enfim. O Palmeiras está, digamos assim, sem assunto. Mas não é por isso que a gente não possa vir aqui trazer um conteúdo, de novo, nos mesmos moldes do vídeo anterior que eu gravei, de mais uma boa análise de mercado de atletas que poderiam ser grandes opções para esta instituição tão gigantesca como o Verdão e reforçar o técnico Abel Ferreira e, no caso, este em específico, naquela que é a posição mais carente deste atual elenco. A posição de centroavante, inclusive a posição mais pedida pelos torcedores em redes sociais. O Palmeiras tem que trazer um camisa 9 de peso. O Palmeiras tem que trazer um centroavante à altura do clube. Chega de apostas, chega de jogadores que na hora H refugam. O time já ficou pelo caminho em competições como a Libertadores em 3 oportunidades recentes porque faltou um centroavante. Ou quando estava à disposição, o Abel não colocou em campo, que era o Endrick. Enfim, as discussões são enormes em relação a este grande jogador que o Palmeiras espera. O problema é que é o mercado mais escasso. É claro, não é da noite para o dia que você traz um centroavante de alto calibre para reforçar uma equipe. Só que alguns rivais do Palmeiras, como o Flamengo, que agora infelizmente perdeu o Pedro, aliás, um abraço pro Pedro, que ele tenha uma grande recuperação, é um cara super do bem, um menino talentoso. Agora não é hora, eu pelo menos estou falando aqui como jornalista, de ter qualquer clubismo, etc e tal. Aliás, nem se a pessoa seja das mais clubistas, tenha que desejar o mal para alguém, ainda mais para um jogador tão bom como esse, né? Pedro, que Deus te abençoe nessa sua recuperação, mas o fato é que o Flamengo, de novo, começa a olhar opções. O Corinthians, mesmo numa crise financeira, aí flertando com nomes importantes do futebol mundial, o Flamengo fala-se no Marshall, aquele centroavante francês, que era do Manchester United, o Corinthians, por outro lado, de outro companheiro dele no United, que é o Memphis Depay, jogador da seleção da Holanda e tudo mais, e aí é óbvio que com isso, os torcedores do Palmeiras, o Botafogo também recentemente trazendo grandes jogadores da Europa, alguns atletas importantes para a lateral como Alex Telles, o Flamengo trouxe não só para o meio campo Alcaraz, como Alexandre, enfim, os rivais se reforçando com peças importantes para as disputas ainda de 2024 e o Flamengo principalmente pensando em 2025 no tal do Mundial de Clubes, que o Palmeiras vai estar e que inclusive o clube já faz campanha em rede social, chamando os torcedores para que façam um mutirão, para que viajem para os Estados Unidos no ano que vem, acompanhem a equipe, que abracem um time como foi lá em Abu Dhabi em 2022 e obviamente que tá tudo certo, tudo muito maravilhoso. Só que na teoria, porque a prática de uma competição como essa,
para se sonhar em fazer uma campanha, em primeiro lugar, digna, e depois uma campanha que possa, jogo a jogo, fazer com que uma utopia se torne uma realidade, que é ser campeão de uma competição com 32 times, sendo 13 europeus e os melhores que vão estar lá, você precisa ter um elenco recheado de jogadores cascudos, bons de bola e preparados para esse tipo de enfrentamento, né? Então, com essas movimentações no rivais, é lógico que nas redes sociais a torcida do Palmeiras também fica, como eu brinquei agora há pouco, com aquela pequena, mas última que morre esperança de um Palmeiras surpreender. Como foi a chegada do Felipe Anderson, que ninguém esperava, e o Palmeiras pimba trouxe lá um grande jogador que estava em final de contrato com a Lazio à época e se apresentou ao Palmeiras, digamos assim, sem custos. Óbvio que também o Palmeiras não pode contratar alguém neste exato momento, porque a janela de transferências está fechada, desde que um jogador que hoje não tenha vínculo com o clube tenha rescindido esse contrato antes do último minuto de encerramento da janela de transferências lá no dia 2 de setembro. Portanto, ainda existem opções, e opções boas, opções, aliás, do mais alto calibre, pelo menos pra mim. E nem tô falando do Memphis ou então do Marshall. Vou falar exclusivamente de um centroavante, francês também como Marshall, pra mim muito melhor do que ele, muito mais habilidoso e que entrega números espetaculares a pelo menos 10, aliás mais, 12 anos que esse cara entrega números gigantescos, temporada por temporada. Ou seja, ainda com uma idade boa o suficiente para se apresentar a um clube como o Palmeiras e ser uma estrela e por pelo menos um contrato aí de 2, 3 anos, ter muita lenha para queimar. Aliás, mais do que isso, com potencial para virar ídolo da torcida alviverde. Só que esse cara, esse baita jogador, se meteu num problema nos últimos meses em que, olha, vai ser difícil desenrolar uma situação. Pode acontecer? Depende, claro, de como que um clube como o Palmeiras pensaria. Mas é um assunto extremamente delicado e que vou abordar a partir de agora aqui nesse vídeo com vocês. Então, ó, fique aqui comigo, likes no canal do Facincani, se inscrevam, me sigam aqui no Instagram, por gentileza. Quero essa mesma audiência que vocês estão aqui no vídeo também, aqui no meu Instagram, no @Felipe_Facincani, que eu vou contar tintim por vocês sobre esse cara e sobre essa história bastante assustadora. Então, agradecendo aqueles que estão aqui, ó, no canal do Facincani, te recomendo sempre, ó, se você é seguidor leal aqui do canal do Facincani, tem de passar aqui, ó, na GoCase, tá? Preste atenção aí no vídeo, porque a GoCase tem os melhores acessórios e licenciados da Sociedade Esportiva Palmeiras para você ter na palma da sua mão. Desde essas que são as capinhas de celulares mais vendidas do planeta, as melhores, as mais baratas e com grande custo-benefício, que você pode personalizar do jeito que você quiser, até as garrafas térmicas para o seu dia a dia, de vários tamanhos, de 1 litro, de 600 ml, as mais compactas, para você levar para academia, para o seu trabalho, não importa para onde, mas garrafas que você também pode ter de forma exclusiva aqui na GoCase com a marca Palmeiras, ou então aquele que é o grande chavão da empresa, o carro-chefe, o copo térmico da GoCase, já sabe, churrasco, piscina, as férias vão chegar, curtir final de semana, curta com o copo térmico da GoCase, que é o melhor do mercado, o mais barato, o melhor custo-benefício, o melhor, ó. Usando esse cupom GOLPALESTRA, você ganha desconto especial na sua compra. Faça como eu, tenha um copo da GoCase. Aliás, vou pegar ele aqui agora pra vocês, ó, personalizado, com Facincani, com Palmeiras, ó, é aquele que você coloca a bebida e ela fica na temperatura
correta por pelo menos 4, 5 horas. É chopp gelado, é drink gelado, refrigerante, não importa. O que você precisa é ter um desse na sua casa para você curtir o final de semana. Então, ó, câmera do celular apontada aqui na Golcase, passe lá e se consagra, assim como também te convido, ó, a fazer parte aqui, ó, do time do Chef Bob, tá bom? Alimentação natural para cães e gatos. Se você tem um pet, ele tem algum probleminha de saúde, que não pode mais comer ração, tem que passar para alimentação natural, calma, fique tranquilo. Esses caras aqui têm nutricionistas e veterinários 24 horas à sua disposição para te ajudar. Os kits de alimentação natural eles entregam em todas as capitais aqui do Brasil e o melhor de tudo, com o cupom Felipe10 tem desconto para você fazer a sua compra. Faça o seu melhor amigo feliz. Seja um cão, seja um gato, dê qualidade de vida para ele, dê saúde, dê Chef Bob, tá bom? Chef Bob, a sua melhor escolha. Bom, pessoal, é o seguinte. Estou falando... dá até, nesse exato momento... ansiedade de poder imaginar um cara desse jogando no Palmeiras, mas ao mesmo tempo preocupação. Esse é o cara. Wissam Ben Yedder, 33 anos. Recém-saído do Mônaco, da França. Ídolo do clube. Segundo maior artilheiro da história do Mônaco. Capitão da equipe, que tem como CEO o cara, o manda-chuva, um brasileiro. Thiago Escuro, que era ex-diretor de futebol do Bragantino. Ou seja, né, um jogador que tem aí já um pequeno ou um contato com o que é o futebol brasileiro. Sei que o Thiago Escuro e o Ben Yedder se deram muito bem nesses últimos tempos e tal, que a relação deles é maravilhosa. Ben Yedder não ficou no Mônaco por uma questão salarial também. É um jogador que custa caro, o Mônaco reduzindo custos, a temporada do Mônaco não foi lá das melhores, então ajustes financeiros precisam ser feitos. E um atleta de 33 anos e o Mônaco, claro, tem todo o direito de pensar na reformulação. Até aí, beleza, tudo certo. Ben Yedder tem, ó, vou colocar aí na tela para vocês, exatamente esses números na carreira. Estão vendo? Então eu vou ditar número a número para vocês. Desde a temporada 2012-2013, quando ele ainda estava no Toulouse, ele, dali em diante, tá, até a última temporada no Mônaco, essa atual, não entregou menos do que 15 gols marcados por temporada que ele disputou. Isso sem contar as assistências, que também são muitas. Ben Yedder é um jogador que atua como centroavante, mas ao mesmo tempo de extrema mobilidade e habilidade. Passou 3 temporadas no Sevilha, também como um dos grandes ídolos recentemente, lá do time da Espanha, da Andalucia. Comprado por 40 milhões de euros pelo Mônaco. E ali se criou nos últimos tempos como esse grande cara. Um jogador que dispensa apresentação no mercado e, repito, está sem clube. Rescindiu o contrato antes da janela de transferências. É o popular, assina, veste a camisa e resolve. Não vou dizer que é craque, porque pra mim é uma palavra muito banalizada no futebol, mas sabe muito de bola. É aquele que dispensa apresentação no YouTube. Se você não conhece, procure pelo Ben Yedder no YouTube, você vai ver que se trata de um jogador de mais alto nível. Um jogador melhor do que o Memphis, que está sendo especulado no futebol brasileiro, e melhor que o Marshall, que estava no Manchester United. Para mim, tá? Um jogador que faz várias outras funções. Beleza? Beleza. Ou seja, não dá nem pra ter dúvidas de que um cara desse no Palmeiras seria muito mais do que um simples centroavante. Para mim, chegaria com status de ídolo. Porque se jogar 50% do que sabe, ainda mais aqui no futebol brasileiro, um cara desse se tornaria um jogador intocável, não só para o técnico Abel Ferreira, para a torcida e ainda mais com esse grande chamariz que o time precisa
de ter um centroavante em nível europeu para a disputa no Mundial de Clubes do ano que vem nos Estados Unidos. É o cara que você dá 9, veste, ó, cai tão bonita como essa camisa da OG aqui que me veste, e o cara fica bem na fita. Perfeito, beleza, esse é o cara. Chegamos a essa conclusão. A torcida, lógico que na rede social, vendo o Marshall sendo especulado para um, Memphis para outro, Palmeiras, Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder. Porém, aí está o grande X da questão. Ben Yedder, recentemente, foi acusado por duas jovens de ter participado de uma tentativa de estupro. No caso, nem uma tentativa. Segundo as jovens, ele cometeu esse crime sexual contra elas em julho do ano passado, em uma festa nas férias, lá na França. Estava Ben Yedder, seu irmão, essas duas moças na festa, se conheceram, obviamente se relacionaram, e dias depois aparece a denúncia de que elas não tiveram qualquer tipo de consentimento com o ato sexual ou os atos sexuais realizados. É algo extremamente delicado, ainda mais pelo que recentemente nós vimos aqui no Brasil. Inclusive, com 2 jogadores conhecidíssimos, selecionáveis, acusados e um deles condenado criminalmente, o outro preso. Aliás, ambos foram presos, um está solto, que eu não sei por qual motivo, o outro preso por causa dessa história. O Brasil, felizmente, se tornou um país em que esse crime é tratado como hediondo. Portanto, é óbvio que um cara com um histórico desse praticamente encerra qualquer sonho de primeiro poder deixar a França legalmente, porque há uma situação judicial rolando, ele ainda não foi julgado, ainda não teve perda em primeira, segunda ou terceira instância, porque o caso está sob análise judicial. Houve uma audiência primária e esse juiz ficou de dar o parecer se, pelas provas apresentadas, se pela versão do Ben Yedder, que, claro, afirma que toda a relação com a moça foi consensual, de que ela e a amiga, além do irmão, estavam na mesma sintonia, se essa defesa dele vai ser aceita e, no caso, desqualificar o que a moça acusa e, portanto, não há nenhum tipo de situação legal contra o Ben Yedder, ou então, se o juiz vai acatar a denúncia e transformar isso numa acusação mais do que formal e sim no jogador em júri para, claro, poder ou não ser condenado de uma forma mais ampla, tá? E aí existe, claro, toda uma questão que, em primeiro lugar, ele pode, nesse momento, deixar a França? Se pode deixar a França e ele for colocado sob júdice e precisar passar por uma audiência, vira um júri, né? Vira um réu no caso, né? Eu falei júri, vira um réu no caso. Como é que fica uma situação dele estando no Palmeiras? Rescinde o contrato e devolve o cara para a França para que não haja qualquer tentativa de um atleta não poder ser condenado por estar fora do país? Aquela história de um jogador ou de uma figura ser extraditada, você vai criar uma crise diplomática por causa dessa situação? Esse é o primeiro problema. Segundo, moralmente, o Palmeiras é um clube que a presidente defende os direitos das mulheres de forma ferrenha. Se bem que quando precisou se posicionar recentemente ficou calada, mas tudo bem, né? E com situação polêmica dentro do próprio Palmeiras. Falo da situação do técnico Abel Ferreira. Resolvida é verdade. Que bom, mas, né? Também, quando foi convincente para ela, conivente para ela, ficou quieto. Mas tudo bem. Mas é uma presidente que se diz atuante na militância feminista, tá?
E o terceiro ponto, é evidente, o jogador nesse momento psicologicamente como está. E não vou nem falar da vítima, tá? Que essa, se tem, por enquanto, todas as provas, todas as acusações, e claro que a vítima tem que ser sempre ouvida em primeiro lugar, porque ela se sentiu invadida, né, em sua mais alta intimidade, e ela tem todo o direito de estar nesse momento, se é que se sentiu assim, ou no caso, se é não, se sentiu assim, ela tem todo o direito de buscar a sua própria defesa, então ela tem que ser sempre preservada, mas estamos falando do atleta. E a cabeça do jogador nesse momento está como? Com essa acusação rolando. Então são 3 fatores que praticamente encerram qualquer possibilidade de um nome como esse, e infelizmente digo isso, porque se trata de um baita de um jogador, mas de poder vir jogar na América do Sul e no próprio Palmeiras. Claro que é difícil emitir uma opinião num caso como esse. Difícil pelo seguinte, ainda não existe, né, um processo rolando e ele não é réu dessa história que é muito grave. Então, legalmente, é um jogador que pode assinar com qualquer equipe e exercer o seu direito de trabalhar, mesmo com essa mancha ainda para tentar ser limpa, tá? Então, no meu caso, o que seria? Vários jogadores eu já vi aqui no Brasil atuarem com essas acusações e depois acabaram se provando que não eram procedentes. Ou os que foram procedentes, o clube resolveu da forma que tinha que fazer, rescindindo o contrato. O Antony, por exemplo, no Manchester United, né, passou pelo que passou e o clube não tirou o jogador de cena, né, fez com que o Antony continuasse no elenco. Então, meu pensamento como dirigente de um clube é: se legalmente ainda posso trazer esse cara e entender o que aconteceu de fato, e desde que a situação não seja contraditória, acreditar na palavra do jogador, como fez o United com a história do Antony. Vamos se basear então no comparativo do Antony. E se tiver algum problema, alguma acusação formal, virar réu, virar um processo maior, amigão, sinto muito, volte para o seu país e vá resolver sua vida. Pelo menos pensaria dessa forma, tá? Eu, Felipe Facincani. Agora, muita gente nesse momento pode pensar completamente diferente do que eu estou pensando, de que não traria um cara que tem uma mancha como essa no momento por se resolver, de que seria um abacaxi daqueles. Mas é uma situação delicadíssima e que, claro, é uma polêmica que nesse momento ela está numa faca de 2 gumes. Um grande jogador com 33 anos, um artilheiro absurdo no futebol europeu à disposição e que não pode, ou talvez moralmente, né, viajar para um outro país ou um outro clube tentar contratá-lo por essa questão que hoje, felizmente no mundo, ela está ganhando cada vez mais força, né? E evitando-se que casos como esse tenham, claro, a chamada passagem de pano na cabeça, né? Então, queria saber a opinião de vocês. O que vocês pensam? Valeria a pena? Não valeria a pena? E lembrando que, tá? Deixei bem claro a minha explicação. Um jogador como esse, caso que é o do Ben Yedder nesse momento, ainda não tenha um processo instaurado, ele ainda não é réu, porque lembrando que a justiça francesa ainda não deu sequência se vai colocar o caso a julgamento ou se vai arquivar o caso, porque está sendo analisado, tá? Justamente por causa desse mecanismo legal, eu colocaria este asterisco para contratar um jogador nessa condição. Porém, claro, porque a gente sempre tem que dar o benefício da defesa, da dúvida. Aconteceu? Não aconteceu? Se aconteceu, amigão, tchau. Vai procurar seus direitos lá. Não aconteceu? Aí
É a justiça e as provas que mostraram e o cara tem que seguir com a vida dele. Pelo menos eu penso assim com este asterisco, tá bom? Vai ter gente que evidentemente possa pensar diferente, mas que de fato é uma situação bastante complicada para aqueles que sonham em ver Ben Yedder no Brasil, sem dúvida alguma.